O início do ano é sempre um período em que traçamos uma série de metas em nossa vida. Isso ocorre sempre. Isso faz sentido. Afinal, depois de avaliarmos o ano que se foi, é justo que nos programemos para o outro que se inicia. Daí, a razão do nosso tema em janeiro de 2020. Novos hábitos. Esse é o nosso tema. E por que não? Uma vez que possuímos muitos hábitos, por que não adquirirmos novos hábitos? Hábitos são ações, de certa maneira, mecânicas. E às vezes até impensadas que fazemos. Nós não pensamos naquilo que fazemos, simplesmente fazemos, porque já é um hábito. E como se diz no dia a dia, vai no automático. Todos temos hábitos, todos nós. Hábito de escovar os dentes depois de acordar. Há quem tenha o hábito de ler jornal logo de manhã. Há quem tenha o hábito de orar antes de dormir. Hábito de caminhar de manhã. Hábito de ler a Bíblia pela manhã. Há quem tenha o hábito de fazer a leitura bíblica à noite. São todos bons hábitos. Mas há também os maus hábitos. Há quem tenha o hábito de ingerir líquidos junto às refeições. Não é uma boa ideia. Há quem tenha o hábito de mentir. Também não é uma boa ideia. Há quem tenha o hábito de dormir muito tarde. E há quem tenha o hábito do pré-julgamento. Jesus sabia dessa facilidade que há em nós, razão pela qual orientou os discípulos para que não julgassem. Foi o texto que nós acabamos de ler e que é a base de nossa meditação nesta manhã. E disse Jesus aos discípulos que eles não deveriam julgar, pois da mesma maneira com que julgassem, seriam da mesma maneira julgados. O fato é que o julgamento, ou o hábito do julgamento, ou como conhecemos como pré-julgamento, é um hábito que infelizmente a maioria de nós carrega. Infelizmente. Somos mestres em julgar antes de conhecer. Somos cientistas em emitir avaliações sem saber, sem experimentar, sem provar. Pense nas vezes em que você achou a fachada e a aparência de um restaurante horríveis, mas ao ser servida, a comida estava deliciosa. Pense nas vezes em que você achou a capa de um livro horrível, mas depois de iniciar a leitura, ficou surpresa positivamente com aquilo que leu. Pense naquela pessoa que, à primeira vista, parecia ser arrogante, mas que depois de conhecê-la melhor, você percebeu que era apenas uma pessoa com muitos problemas de introversão e tímida. Não era arrogante, era apenas tímida. E isso tudo fazemos sem pensar. Temos o hábito de fazer isso sem pensar. Fazemos sem perceber que fazemos. Julgamos pela aparência. É um hábito, e um hábito ruim. É tudo um hábito. E cada vez que tomamos algo por negativo só pela aparência e depois descobrimos que estávamos equivocados, comprovamos que agimos na superficialidade das coisas, que agimos pela mera opinião desprovida de conhecimento. Era apenas o que eu achava ser. Era apenas o que eu achava ser. Mas o que eu achava ser não era o que de fato era real. Conta-se, não sei se é verdade, conta-se que quando Albert Einstein precisava de um assistente, depois de observar o currículo dos candidatos e fazer uma prévia seleção,
os convidava para um almoço e observava o que os candidatos faziam com a salada. Sim, com a salada. Caso o candidato colocasse sal na salada antes de levá-la à boca, Einstein imediatamente o desclassificava. Dizia o cientista que quem coloca sal na salada antes de saber se ela já está temperada não reunia as qualidades para ser o seu assistente. Parece irrelevante, mas faz sentido. Se antes de experimentar as coisas, já começamos colocando sal em tudo, é um sinal de precipitação e pré-julgamento. E no campo da ciência, daí a relevância para Einstein, no campo da ciência, nada pode ser confirmado pela aparência ou pelo prévio julgamento. Precisa ser empírico. Ao colocarmos sal antes de provar, estamos concluindo algo que não sabemos. Estamos dizendo que a salada está sem sal, o que de fato não sabemos. E aqui cabe uma pergunta. Você anda salgando muita salada por aí? É sobre esse hábito que nos acompanha que gostaria de meditar com você nesta manhã. O hábito do julgamento, ou o hábito do pré-julgamento. Jesus, profundo observador da vida, sabia que o hábito do julgamento era uma atitude a ser evitada e por essa razão orientou os discípulos a não julgarem, pois, segundo o Senhor, os orientou, da mesma maneira com que julgassem seriam julgados. Mas afinal, por que razão não devemos cultivar o hábito do julgamento? Por que não podemos fazer isso? Por que o Senhor dedicou um trecho do seu ministério a falar sobre isso? Primeiro, porque quando julgamos, praticamos a injustiça. Quando julgamos, praticamos a injustiça. Sempre que nos deparamos com uma situação de injustiça, ficamos inconformados. Isso acontece porque, em tese, todos queremos justiça, todos buscamos a justiça. Há em nós, todos, uma centelha de justiça que nos foi deixada por Deus no ato da criação. E é justamente esta chispa de justiça que habita em nós que nos faz buscá-la cada vez mais, como se quiséssemos aumentar o brilho dessa chispa de justiça que há em nós. Por essa razão, buscamos sempre a justiça. Nesse sentido, sabemos o que é certo e o que é errado. Às vezes fazemos o certo e às vezes fazemos o errado. E na maior parte das vezes, julgamos. Julgar é chegar a uma conclusão antes mesmo de tentar compreendê-la. Fazemos isso muitas vezes. E de tanto fazermos, de tanto julgarmos, sem ter as informações todas, tornamos isso um hábito. Um péssimo hábito. O hábito do julgamento, ou se você preferir, o hábito do pré-julgamento. Há uma história interessante. Conta-se que no final de tarde de um sábado, um adolescente deu entrada no hospital de uma cidade não muito grande. O adolescente estava em estado gravíssimo. Tinha acabado de sofrer um acidente e precisava de uma cirurgia de emergência. O médico demorou um pouco para chegar ao hospital e o pai do rapaz, aflito com a situação do filho, gritava pelos corredores do hospital: "Onde está esse médico? Onde está esse médico? O meu filho, a vida do meu filho depende desse homem." Eu imagino que você já tenha visto ou ouvido uma cena dessa em algum hospital.
uma cena de desespero de alguém. Quando o médico chegou, ouviu uma série de insultos por parte daquele pai. Terminada a cirurgia, restringindo-se a dizer para o aflito pai que a cirurgia havia transcorrido bem, o médico saiu às pressas. O que deixou aquele homem, aquele pai, ainda mais irritado. Que médico horrível! Nem ao menos teve o cuidado de me explicar sobre o estado de saúde de meu filho, sujeito mal educado, arrogante. Indignou-se o homem. Uma das enfermeiras que havia presenciado a cena informou aquele pai que, na manhã daquele mesmo sábado, o médico havia perdido um filho e que o cirurgião havia saído às pressas para voltar ao velório e, assim, chegar a tempo para o sepultamento do seu filho. Ah, os julgamentos. Quase sempre cruéis. Ah, os julgamentos, quase sempre destituídos de empatia, destituídos de compreensão, destituídos de misericórdia, destituídos de bom senso, destituídos de amor e, acima de tudo, destituídos de senso de justiça. Ainda que busquemos a justiça, ainda que haja a centelha dela em nós, quando cultivamos o hábito de julgamento, praticamos a injustiça. Triste contradição a nossa. Queremos a justiça, mas agimos sem ela. O julgamento prévio é a prática da injustiça, pois não permite ao que é o objeto da avaliação superficial o direito de demonstrar o que pensa, o que faz, o que sente. Assim, quando avaliamos superficialmente, acusamos, julgamos e damos o veredito sobre o fato, sobre a pessoa, sem ao menos lhe dirigir uma só palavra. Ou seja, praticamos a injustiça. Daí a incoerência, pois se queremos a justiça, não podemos agir sem ela. A consequência é que, da maneira com que julgamos, também seremos julgados. O que Jesus quis dizer com isso? É que tal atitude faz brotar nos outros o desejo de fazer o mesmo conosco, de dar o troco. Se julgamos pela superficialidade, seremos também por ela julgados. Ou seja, pela mesma régua com que medirmos, seremos medidos com a mesma régua. Jesus também sabia disso. Razão pela qual advertiu seriamente os discípulos. Mas há ainda, queridos irmãos e irmãs, outra razão pela qual não devemos cultivar o hábito do julgamento em nosso dia a dia. É que quando julgamos, deixamos de amar. Quando julgamos, nós deixamos de amar. Devíamos nos preocupar um pouco mais com o prévio julgamento que infelizmente nos acompanha. Jesus sabia das tristes consequências desse hábito, tanto que minutos antes de falar com os discípulos sobre os julgamentos, que foi o texto que nós lemos no início, Jesus os alertara sobre a necessidade de amar a todos. É um texto que nós não lemos. Disse ele, alguns versículos antes: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Lucas 32, 6, 32 e 35. Versículos anteriores aos que nós lemos.
O assunto é de tamanha importância que João chegou a dizer: Deus é amor. Deus é amor. Assim, se Deus é amor, tudo que se espera dos que creem em Deus é que vivam, falem e demonstrem em suas vidas o amor. Caso contrário, seria uma grande hipocrisia. Dizemos que cremos em Deus, que é amor, mas não demonstramos amor uns para com os outros. Uma grande contradição, no mínimo. E não há demonstração maior de falta de amor quando cultivamos em nós o hábito do prévio julgamento, quando conhecemos uma pessoa e já fazemos o check-up, a avaliação total dela. Quando rotulamos uma pessoa, quando emitimos nossa opinião sobre alguém sem o devido conhecimento, manifestamos uma profunda falta de amor. Foi por esta razão que Jesus advertiu os discípulos sobre a necessidade de amar a todos, inclusive os inimigos, o que para nós humanos é muito difícil. É muito difícil. O hábito do prévio julgamento conduz-nos a atentar contra o nosso próximo, pois não nos importamos com os seus sentimentos, não nos importamos com sua história, não nos importamos com sua vida, apenas julgamos o que aparentemente nos parece ser, e assim deixamos de amar. Desta maneira, pecamos duplamente. Pecamos contra o próximo, pois o julgamos pela aparência, e pecamos contra Deus, pois o desobedecemos quando nos pede que nos amemos uns aos outros. Não julgueis, é a orientação de Jesus a todos nós. Essa atitude pode tornar-se um hábito que todos nós podemos carregar. Talvez você carregue esse hábito e nem se tenha percebido disso. É o momento de nós pararmos para avaliar, para pensar se temos agido assim. E nesse tema que temos agora em janeiro, novos hábitos, seria o momento apropriado para colocarmos no lugar desse hábito outros hábitos. Se sabemos que o hábito do prévio julgamento nos é pernicioso, por nos conduzir à injustiça e à falta de amor, o que fazer então? Se é um hábito, se nem percebemos que o fazemos, é preciso, como o tema nos diz, criar um novo hábito para que tome lugar desse antigo hábito. Esse é o nosso desafio em 2020, novos hábitos. O reverendo Valdinei já nos falou sobre buscarmos o hábito de viver contente, sob qualquer circunstância. E depois falou sobre o hábito da frequência aos cultos, que devemos nutrir este hábito, ter este hábito da frequência aos cultos. E diante do que temos falado até agora, como mudança ao hábito do prévio julgamento ou do julgamento, sugiro que busquemos o hábito da empatia. Este deve ser um novo hábito que você deve considerar, buscá-lo. O hábito da empatia. Os Cheyennes, índios norte-americanos, possuíam um ditado que traduz o significado da empatia. O ditado tem algumas variações em nossa cultura, mas o ditado Cheyenne diz assim: não podemos julgar alguém antes de calçar os sapatos dele. Não podemos julgar alguém antes de calçar os sapatos dele. Segundo Roman Krznarik, estudioso do assunto, empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, por meio da imaginação, compreendendo ou tentando compreender os seus sentimentos e perspectivas
e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar, a partir de então, as próprias ações. O ato de colocar-se no lugar do outro e tentar sentir o mesmo que o outro sente é o antídoto para o hábito do prévio julgamento. Imagine como os nossos relacionamentos seriam melhorados, significativamente melhorados, se ao invés de julgar de forma superficial, nos colocássemos no lugar do outro, a fim de o compreender naquilo que pensa, naquilo que faz e naquilo que sente. Imagine você que, antes de conhecer uma pessoa e antes de fazer a avaliação superficial dela, você se coloque no lugar dela para ver o que ela sente, para tentar entender como ela vê o mundo, como ela enxerga o mundo. Isso seria bem diferente. Talvez você possa pensar, ou talvez você esteja pensando, mas isso é meio utópico, isso é meio romântico. Ninguém tenta sentir o que o outro sente. Ninguém se coloca no lugar dos outros para tentar compreendê-lo. Afinal, ninguém se coloca no meu lugar. Estou sempre sendo rotulado, estou sempre sendo taxado, estou sempre sendo avaliado, criticado. Ninguém se coloca no meu lugar. Caso você esteja pensando algo nessa linha, sinto lhe dizer, mas você está equivocado. Na verdade, os seres humanos são praticamente os únicos que conseguem fazer isso. Colocar-se no lugar do outro. Na verdade, a empatia, e a empatia é isso, colocar-se no lugar do outro, a empatia está por todos os lados em nossa sociedade. Nós só precisamos fazer dela um hábito. Nós só precisamos fazer dela uma atitude rotineira, que tome lugar do prévio julgamento. Pense nos milhares de voluntários que oferecem sua ajuda aos idosos. Alguém seria voluntário se não se colocasse no lugar para tentar entender as dificuldades da vida na terceira idade e assim ajudar? Isso é empatia. Pense nas milhares de instituições de ajuda a crianças abandonadas, por exemplo. Isso é empatia em todo o seu esplendor. Pessoas tentando colocar-se no lugar das crianças, percebendo como elas se sentem sendo abandonadas e oferecendo a elas o mínimo de ajuda para que se sintam acolhidas. Isso é empatia. Isso é humano. E está presente em nossa sociedade. Alguém que, colocando-se no lugar delas e imaginando o que elas sentem, resolvem ajudá-las, pois isso acontece aos milhares. É a empatia em ação. A ajuda aos idosos é a empatia em ação. Mas a empatia não existe e é utilizada apenas para ajudar os necessitados. A empatia é uma atitude que devemos ter dentro de nossa própria casa, entre a nossa família. O hábito da empatia deve estar presente no nosso lar. Os filhos demonstram profunda empatia com os pais quando se colocam no lugar deles e depois de imaginar o que sentem, depois de imaginar o que fazem, se oferecem naturalmente para ajudá-los ou entram em contato com os pais para dizer onde estão, porque se colocaram no lugar deles e viram e sentiram a preocupação que eles têm. Isso é empatia. A empatia ocorre quando o marido tenta colocar-se no lugar da esposa e imagina o que ela passa, o que ela sente com o peso de cuidar da casa, dos filhos e para muitas ainda trabalhar fora, e assim compartilha com ela as tarefas domésticas. Isso é empatia em ação.
A empatia ocorre quando os pais tentam colocar-se no lugar dos filhos, quando estes estão passando por alguma crise e assim resolvem ajudá-los e apoiá-los em suas dúvidas e receios, porque tentaram sentir o que eles estão sentindo. Isso é a empatia em ação. Estudiosos do comportamento humano dizem que podemos mudar os nossos hábitos ruins. É possível. Que podemos adquirir bons hábitos, mas que isso requer uma boa dose de disciplina. Segundo tais estudiosos, uma nova atitude torna-se um hábito, e aí eles se dividem. Dizem eles que se você fizer algo rotineiramente, depois dos 22 dias até os 60 dias, isso tornar-se-á um hábito na sua vida. Vejam, não é muito difícil. Cultivar a empatia por um mês, pelo menos, e depois será uma coisa quase que automática, porque será um hábito. E este é o nosso desafio, irmãos e irmãs. No lugar do hábito do julgamento, nutrirmos o hábito da empatia. Bastarão 30 dias, 60 dias, para que tal gesto torne-se um hábito, algo natural em nossa vida. E assim, mudamos, colocamos no lugar de um hábito ruim, um bom hábito. E eu concluo. Talvez você já tenha feito a sua lista de coisas a fazer. Todos nós fazemos isso, ou pelo menos a maioria, uma lista de coisas a fazer no ano novo. Imagino que você tenha feito essa lista, pelo menos na sua mente. Talvez você já tenha feito uma lista de coisas a fazer. E fez uma outra lista de coisas para deixar de fazer. Na lista das coisas de fazer em 2020, você pode ter incluído exercícios, ir à academia, economizar. E na lista de deixar de fazer, talvez você tenha colocado lá, deixar de comer tanto, deixar o sedentarismo. E eu sugiro que você também coloque nessa lista, deixar o hábito de julgar as coisas e as pessoas. E no lugar, coloque na outra lista, a de coisas a fazer, inclua o que fazer em 2020. Cultivar o hábito da empatia, a arte de colocar-se no lugar do outro. Assim, cuidado. Antes de julgar um produto, conheça-o primeiro. Antes de emitir a opinião sobre alguém ou alguma coisa, tenha o cuidado de saber sobre quem e sobre o que está falando. Antes de falar mal de algum lugar, visite-o primeiro. Antes de comprar alguma coisa, veja se de fato é realmente necessário. Antes de agir, pense nos resultados de sua ação. Antes de julgar, conheça os fatos. Ouça as partes. E assim, estaremos amando-nos uns aos outros. E acima de tudo, leve com você, leve no seu coração as palavras de Jesus. Disse ele: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E eu lerei este mesmo texto, na paráfrase, a mensagem do pastor presbiteriano Eugene Peterson. O mesmo texto, pela paráfrase, assim nos diz. Eu concluo esta meditação com esta paráfrase.
Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade, e a vida será muito melhor. Entreguem a vida. Vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade gera generosidade. A Deus, pois, toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.